Vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui nesse domingão para bater papo sobre a nossa paixão, tentar encontrar o caminho que está acontecendo com o Vasco. Por que 3 derrotas seguidas, com o time jogando muito mal, desorganizado, alguns jogadores rendendo muito abaixo? Agora é tempo de pensar em treinar, organizar e ajustar. Tem um jogo com o Grêmio no dia 19, então tem 10 dias pela frente. O que fazer? Paulo Henrique está fora desse jogo. Tudo isso e muito mais nós vamos debater agora aqui no nosso vídeo nesse domingão. Então já chega deixando o seu like, não esquece, a mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante para o nosso canal. Comenta o que você achou do jogo de ontem. Batemos no teto já, tecnicamente, quando nós alcançamos aquela sequência boa e principalmente a de 4 vitórias. Temos como crescer novamente? Dá para essa oscilação o Vasco voltar a subir pensando na Copa do Brasil, que o adversário é o Fluminense? Então vamos embora. Se inscreve no nosso canal, muito obrigado. Ultrapassamos ontem 231 mil amigos, rumo a 232, 35. Queria muito fechar o ano com pelo menos 240 mil amigos. Vamos embora, depende só de você. Bom, ontem durante a transmissão, pós-jogo, eu cheguei a citar o seguinte, falei, olha, eu acho que o Vasco pode ter batido no teto naquele momento máximo da temporada, no auge da sua condição técnica, o Diniz já conseguiu extrair o máximo dos jogadores e não sei se consegue nessa reta final, faltando 5 jogos, extrair algo mais que consiga de novo elevar o nível e pensando principalmente na semifinal contra o Fluminense. Não que o Fluminense esteja jogando um futebol extraordinário, não está, né? Esqueçam os resultados. O Fluminense está muito acima do Vasco na tabela, mas eu tenho visto os jogos. O jogo com o Mirassol, por exemplo, foi terrível. Com o Ceará foi terrível, os dois. Então, os últimos 3 jogos do Fluminense, terríveis. Ah, mas ganhou 2 e perdeu 1. Ok, mas jogando muito mal. O Vasco também, há 3 jogos, vem jogando mal. Ah, quem dera o Vasco jogar mal e ganhar 2 dos 3 jogos. Pô, sensacional. Mas nós nos acostumamos nesse segundo turno a jogar bem, a ter resultado. À exceção do jogo com o Palmeiras, a gente vinha numa sequência muito boa. Será que bateu no teto o que o Diniz tinha para tirar desse time? Ontem, depois do jogo, o Diniz teve uma leitura igual a que eu tive, igual a que você teve também, quem assistiu o jogo, em que o Vasco teve falhas evitáveis, e foram falhas individuais que ocasionaram 2 gols, dos 3, principalmente. O terceiro foi fruto de um desespero. Recriminou a saída por dentro do Léo Jardim na reposição de bola. E se você reparar a imagem, o Robert Renan abre na esquerda e o Cuesta na direita. E ele fica indeciso. Abre de um lado a bola. Até porque quando você tira do lado da área, você minimiza o risco. Se perder a bola, que foi o caso, o Jadson deu o bote no Nuno e a bola sobrou no Nenê, com muita categoria ele fez o gol. Se você abre do lado, o cara não bate no gol do lado, ele vai cruzar. Então, uma outra ação que você tem como combater. Só que o Léo Jardim, experiente, errou feio. Deu a bola no Nuno, sabendo, porque ele está lendo de frente que tem uma marcação se aproximando, o Nuno deu mole também, deu. Ele já tem que estar atento, abrindo os braços. Recebeu de costas, tomaram a bola dele e aí saiu o segundo gol. O Vasco se perdeu depois do primeiro gol e também depois do segundo gol. Vamos seguir falando sobre isso aqui no nosso vídeo, mas antes eu quero falar para você o seguinte, a espera acabou. Chegou a Black November da Insider. E olha, essa Black Friday promete demais porque ela é a mais potente da Insider até hoje. Cada dia uma promoção diferente, porque a inteligência começa no que você veste. Então, escolher bem significa economizar. É isso aí, se liga nas dicas do pai desse domingão. Se você ainda não comprou na Insider, agora é a hora. Tá vendo o meu cupom aqui, ó? Então, ele garante 15% normalmente para quem já é um comprador assíduo da Insider. Mas se você acessar esse cupom aqui, através do QR Code ou colocando Fanático Vascaíno, nessa Black November, terá 20% e mais. Vai somar os descontos do site. Então, não perca tempo e venha vestir Insider. Por quê? Você sabe, né? Vai ficar de fora dessa? Eu tenho certeza que não. A Insider vai virar titular do seu dia a dia. E só vou dizer uma coisa, hein? As promoções são limitadas. Os melhores itens acabam rapidamente. Então, quem tem de valor sabe que tecnologia, durabilidade, conforto são investimentos. E as roupas da Insider duram muito.
Agora, as promoções não. Então não perde tempo, QR Code na tela, escaneia, 20% se você é novo, nunca fez uma compra na Insider, ou 15% se você já é aquele comprador assíduo. Bom, voltando a falar sobre o jogo de ontem, falhas, de novo, individuais. No primeiro lance, o Cuesta hesita em fazer o corte, né? Impedir o cruzamento que veio da direita do Gabriel Tagliari, e o Marcelo Hermes, livre também dentro da área, consegue bater de direita, ele aqui é canhoto, perna dominante dele é a canhota, empatou o jogo, o Vasco sentiu o golpe. A partir dali foi outro jogo. O Juventude empurrou o Vasco para o seu campo de defesa, criou situações, teve uma inclusive que estava em impedimento, mas mostrou mais uma vez quanto o Vasco fica exposto. O esquema de jogo do Fernando Diniz, e aí a culpa dele, ele precisa reler esse tipo de jogada. Ele faz o seguinte, ele gosta dos zagueiros construtores, ou seja, o Cuesta sai pela direita, o Robert Renan sai pela esquerda, perfeito. Acho isso sensacional. Agora a pergunta que eu faço, por que saem os dois ao mesmo tempo? Porque quando eles saem ao mesmo tempo, eles abrem o campo. Espetam mais ainda os laterais. O Paulo Henrique, que não foi bem ontem, não só pela expulsão, mas não estava bem ontem. E o Piton, que oscilou. Foi muito bem e depois caiu. Tanto tomou a dura do Diniz durante o jogo. Só que quando ele faz isso, ele espaça o meio-campo. Ele convida o time adversário a atacá-lo por dentro. E é isso que os times têm feito. São Paulo fez isso, Botafogo fez isso e Juventude também. Ou seja, os times leram o Vasco da Gama. Por que não sair? Cuesta saiu pela direita, Robert Renan fica, entra Hugo Moura na vaga do Cuesta ali para ocupar a função, ou Barros, Piton vem por dentro, faz o balanço. A jogada construiu pela esquerda, houve uma inversão, que o Vasco gosta muito de fazer isso, tá de um lado e inverte para o outro. Aí o Piton recebe, o Robert Renan passa, o Cuesta volta para a zaga, quem tá dentro ali, o Hugo Moura ou Barros, faz o balanço, vem para o lado esquerdo. Agora não, se os dois zagueiros saem e os dois volantes entram, quem marca? Então assim, depois do jogo, as explicações batem com o que a gente enxerga na partida. Porém, a correção de rota não está acontecendo. O Vasco jogou muito mal contra o São Paulo no segundo tempo, não jogou contra o Botafogo e ontem jogou até fazer o gol do Ryan. E mais nada. E mais nada. E outra, Diniz, não está dando certo o Matheus França entrar. Não está dando certo. E principalmente na função de 8. Um meia criador ali. Não é um marcador barra criador. Não está dando certo. Se no treino está dando certo e eu não tenho como confirmar, apenas confiar na sua informação, Diniz, no jogo não está dando certo. De todas as partidas que o Matheus França fez, talvez ele tenha entrado, talvez, com boa vontade, em 2. É muito pouco, é pobre. Ah, ele está sem ritmo. Ok. O Vasco contratou um jogador por 1 ano, sabendo que ele precisaria de quê? 6 meses para entrar em forma. Então ele vai utilizá-lo 6 meses. O mesmo acontecendo com o Thiago Mendes, mas esse pelo menos veio sem custos. Então assim, a gente tem que entender que o momento não era para oscilar, não é mesmo. Agora tem a parada para a data FIFA, 10 dias de trabalho, pega o Grêmio e o Bahia fora de casa, é a sequência do Vasco. E depois 2 jogos em casa, Internacional e Mirassol. E, por último, o Galo. Aí vamos pensar na Copa do Brasil. Só que para chegar na Copa do Brasil, esses 5 jogos são fundamentais. O Vasco precisa performar nesses 5 jogos para ter a moral elevada e encarar o Fluminense. Senão, periga a gente despencar no Brasileiro. Rebaixamento esquece, aí não tem menor condição. O risco, então, hoje é quase 0. E matematicamente que eu estou falando. Mas você chegar na grande decisão, lá embaixo. Ruim. Desanimado. Não dá. A reta final do Brasileiro é para ajustar o time para o grande momento. É o ápice. É semifinal e brigar para chegar na final. Pelo título da Copa do Brasil. Tem terra arrasada? Não. Concordo com o Diniz. O esporro dado pelo presidente Pedrinho, segundo o pessoal da BTB Esporte, era necessário? Sim. Só nos jogadores? Não. Uma conversa boa com o Diniz tem que rolar? Sim. Será que vai acontecer? Não sei. 2 dias de folga, hoje e amanhã. O time volta terça-feira aos treinamentos. Porra, mas não pode dar folga? Claro que pode. A folga faz parte do treinamento. A exaustão não leva à perfeição. É isso, galera. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. Amanhã o nosso Café Vascaíno entra no ar às 6 da manhã. Programação normal na conta KTO. Quem é membro do canal hoje tem vídeo às 2 da tarde, exclusivo Cruz Maltinos, Trem-Bala e Trem-Bala Novo. E amanhã, às 8 da noite, aquela nossa live semanal com todos. Fanáticos, Cruz Maltino, Trem-Bala e Trem-Bala Novo.
Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full. Todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. O Vasco que perdeu pro Juventude, né? E a torcida tá reclamando muito do Fernando Diniz. Aliás, já deixa a sua opinião, seu comentário. O que você tá achando do trabalho do Fernando Diniz? Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!